Tu já percebeu como tem dias em que tua mente parece um caos completo? Um dia tu tá motivado, no outro cansado. Um dia tu acredita em ti, no outro parece que tudo perdeu sentido. E o pior não é cair, é nunca saber quanto tempo isso vai durar. Muita gente acha que estabilidade mental significa estar feliz o tempo inteiro, mas não é exatamente isso. Uma mente estável em si não é uma mente que nunca sofre. É uma mente que consegue continuar mesmo quando tudo dentro dela tá bagunçado. Porque no fim, a vida nunca vai parar para esperar a tua cabeça ficar pronta. O problema de viver no extremo. A maioria das pessoas vive no extremo. Ou tá completamente motivada, ou completamente destruída. Tudo depende do momento. Se algo dá certo, agora vai, agora eu consigo. Se algo dá errado, a minha vida acabou agora, eu sou uma desgraça. E viver assim cansa, vamos ser sinceros. Porque a tua mente, ela vira basicamente refém do ambiente. Do resultado, da opinião dos outros, da quantidade de atenção que tu recebe, da motivação que tu tem no teu dia. E quando tu vive assim, tu começa a viver em função do que tu sente, e não realmente do que tu acredita. E talvez seja por isso que tanta gente desiste rápido. Porque as pessoas inconscientemente constroem a disciplina em cima da emoção. E a emoção é algo muito volátil porque ela muda o tempo inteiro. Estabilidade não é ausência de dor. Existe uma mentira muito comum que é espalhada basicamente para todos, é que as pessoas mentalmente fortes nunca ficam mal. Mas deixa eu te contar uma coisa aqui. Isso daí não existe. Todo mundo sente medo, todo mundo sente dúvida, e todo mundo também perde energia às vezes. A diferença é que algumas pessoas não deixam isso controlar completamente a direção da vida delas. Uma mente estável, basicamente, ela entende que sentir algo não significa exatamente obedecer aquilo. Tu pode sentir insegurança e ainda continuar. Tu pode sentir tristeza e ainda levantar da cama. Tu pode estar perdido, mas ainda querer dar o próximo passo. Estabilidade mental não é sobre nunca quebrar. É sobre conseguir voltar, basicamente. O perigo de basear a tua identidade no desempenho. Tem gente que só sente algo quando tá produzindo. Quando tá treinando, quando tá postando, quando tá estudando, quando tá evoluindo. Mas quando elas realmente precisam parar, elas desmoronam. Porque a identidade delas depende basicamente do desempenho. E isso, sinceramente, é muito perigoso. Porque a vida, ela tem fases. Vai ter dia que tu não vai render, vai ter alguma fase ruim, tu vai ter cansaço, tu vai ter perda, vai ter momentos em que tua mente simplesmente não vai cooperar contigo mesmo. E se tua autoestima depende 100% da tua performance, parabéns, alguma hora tu vai entrar em colapso porque tu não sabe desacelerar, basicamente. Eu quero que tu entenda uma coisa aqui. O teu valor, ele não vai desaparecer só porque tu teve um dia ruim. A tua produtividade caiu de uma hora para outra. Isso não vai te definir. E agora que eu basicamente joguei tudo isso na tua cara de graça aqui, tu deve estar se perguntando, tá, então como é que eu vou construir uma mente mais estável? O primeiro conselho que eu falaria para tu aplicar é parar de viver só de motivação. A motivação, ela é instável. Se tu depende dela para agir, tu vai basicamente viver em ciclos. O segredo não é sentir vontade todos os dias, mas eu quero que tu crie uma rotina suficiente para continuar mesmo sem aquela vontade. A segunda é aceita que existem dias ruins. Muita gente acaba sofrendo mais do que realmente o necessário, e simplesmente porque a primeira coisa é o problema. Depois é tu não aceitar que esse mal tá acontecendo contigo. Nem todo dia vai ser produtivo, nem todo dia a tua mente vai estar leve. E tá tudo bem. Tu não precisa transformar um dia ruim em uma crise existencial, sabe? O terceiro conselho que eu teria é diminuir o barulho. A tua mente, ela nunca descansa exatamente. Vídeo curto, notificação, comparação, informação o tempo inteiro. Como é que alguém vai ter estabilidade mental vivendo em um estímulo constante? E na maioria dos casos, às vezes a tua mente ela não tá destruída, ela só tá realmente cansada. E o último conselho que eu teria pra tu é para de se definir por fases. Uma fase ruim, ela não define a tua vida, assim como uma fase boa também não vai. Tu não é só a tua pior versão, mas também não é invencível quando tudo dá certo. O que eu quero que tu basicamente entenda é que não importa a fase da vida que tu tá agora, ela vai passar. Seja ela boa ou ruim, a verdade nua e crua é que ela vai passar. No fim de tudo, construir uma mentalidade estável não é exatamente virar uma máquina. É aprender a continuar vivo, basicamente, mas sem deixar a tua mente te destruir nesse processo. Porque estabilidade não é nunca cair. É cair, mas sem esquecer de quem tu é. Talvez a tua mente ainda esteja confusa, talvez tu ainda esteja tentando entender muita coisa, mas se tu continuar tentando se reconstruir aos poucos, isso já significa que tu não desistiu.
E às vezes é exatamente isso que mantém muita gente de pé. Nunca desistir.